Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos, comunidade dessa Sabatina Turística, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Suzana Gastal. Hoje nós estamos aqui para ouvir o professor Michel Bregolin, que é turismólogo de formação básica, com mestrado em turismo e doutorado em administração. Para sabatiná-lo, nós temos o mestrando Alan Mison Wilson e o doutorando Felipe Zaltron de Sá. Michel, seja muito bem-vindo, e vamos cumprimentá-lo. Hoje é dia de seu aniversário. Obrigada por abrir sua agenda para nós num dia tão especial. Michel. Obrigado, Suzana. Era para marcar bem, né? Sim, vai marcar bem, esperamos, não é? Michel, turismo ou escalada? Ambos. Ambos, porque eu vejo que foi a escalada que me levou para o turismo, né? Então, de uma certa maneira, não tem como eu fazer distinção de uma coisa ou da outra. Foi por conta dessa vivência com o ambiente natural e com a vida ao ar livre que eu acabei me interessando a partir de relatos de escaladores que faziam expedições para outros países sobre a questão de como viviam outros povos, a questão da cultura, né? E aí veio a questão do turismo como uma resposta para esse tipo de motivação aí dessas leituras. Professor, por que o doutorado em administração? Você vinha aí graduação em turismo, mestrado em turismo, por que o doutorado em administração? Bom, primeiro eu preciso explicar aí, né, Felipe, que de uma certa forma foi uma continuidade de uma trajetória de pesquisa que vem desde a graduação, quando, né, me identifiquei mais com a área de planejamento e gestão do turismo, né? Isso pelo relato dos professores, né, durante a faculdade, foi me levando para essa ideia, né, de atuar mais com a gestão, com a consultoria, né? Disso, prossegui aí com o mestrado, que tem concentração, né, na área de gestão também, e durante o doutorado eu fiz aí, né, alguns ensaios com outras áreas, né, com a área da geografia, com o desenvolvimento rural, então áreas aí que sempre me interessaram, mas eu acabei identificando na administração, né, mais especificamente no programa de doutorado em administração da PUC e UX, né, em associação ampla, essa questão da gestão do conhecimento. E aí, então, né, teve um sentido mais amplo para mim, né, no sentido de conectar com o que eu estava me interessando do ponto de vista, né, do desenvolvimento local, do desenvolvimento turístico, né. Então, é administração, mas não com a lógica que normalmente as pessoas têm da administração, né, como algo muito vinculado às caixinhas, algo muito vinculado a aspectos extremamente quantitativos, né? Então é um foco mais voltado para a administração do conhecimento. Michel, parabéns pelo teu aniversário. Dos professores da graduação até o doutorado, me fala aí 2 ou 3 que você carrega contigo, que você se identifica como pesquisador, como professor, e por quê, né? Caramba! Só isso, Alan? Podia eu ainda ia falar mas eu me botei no seu lugar e falei, não, eu não ia ter é ruim, né, esse papel de falar mas 2 ou 3, acho que já... Podia ser uma pergunta mais simples, né? Mas então, assim, eu acho que a gente pode colocar aí alguns nomes, né? Bom, um nome que, naturalmente, eu preciso comentar aí da graduação como referência, e foi minha orientadora até de trabalho de conclusão de curso, é a professora Nora Muesch. A professora Nora Muesch, ela é uma referência histórica para muitos de nós, é uma referência também, né, do ponto de vista de postura, e, enquanto turismóloga, né, sempre foi uma referência muito forte para mim, pela amplitude do olhar que ela trazia, pelo respeito que ela sempre teve perante o setor, né? Então sempre foi uma referência. A Norma fez parte da primeira turma de turismólogos formados, então, ainda na PUC do Rio Grande do Sul. Então, ela é a pioneira entre os pioneiros. E a professora Norma sempre trouxe essa referência para nós, né, enquanto formação mesmo, né, como bacharel em turismo, a gente naturalmente, né, tendo contato com a professora Norma, a gente espelhou muito nela. Outra pessoa também que eu distingo muito aí, né, também, e que foi minha orientadora, a professora Margarita Barreto, também turismóloga. Tive a oportunidade de conviver bastante com ela na especialização e no mestrado. Então, estou fazendo essa opção de trabalhar com o nome das minhas orientadoras, porque, né, as minhas orientadoras aí, né, me ajudaram muito a ir à frente dos meus estudos, e é uma forma também de não ser injusto com tantos outros professores que eu admiro, né, e que estão aí, o próprio Suzana Gastal, vários outros colegas hoje no programa de pós-graduação. E, por fim, então, para fechar, né, também a professora Ana Fachinelli, que foi minha orientadora de doutorado, que, aí sendo bem específico, né, Felipe, foi que me apresentou essa perspectiva da gestão do conhecimento, né, e como ela tinha essa vinculação com a administração,
foi com quem eu tive aí, então, essa sintonia de entendimento aí, e que depois me possibilitou, inclusive, né, contato com a própria abordagem do sistema de capitais que eu aplico na minha tese e assim por diante. O que é essa tal de gestão do conhecimento? Bom, aí a gente tem um campo enorme para ser comentado, mas basicamente a gente tem essa questão, né, do quanto hoje o capital intelectual, né, os intangíveis, né, eles começam a se destacar na sociedade. A gente fala tanto hoje de uma economia do conhecimento, mas às vezes a gente tem dificuldade de compreender o que é isso. Então vejam só que hoje a gente tem aí o reconhecimento até monetário de uma série de processos que são intelectuais aí, né? Só que no nosso caso, no turismo, a gente tem, né, muitas dificuldades porque a gente lida com, né, uma dificuldade de proteger esse direito, né? Digamos, vamos colocar assim, do ponto de vista de reconhecimento desses recursos. Agora, quando a gente observa para qualquer tipo de situação aí que envolva, né, um desenvolvimento, seja num nível pessoal, num nível organizacional ou num nível social, o conhecimento está sempre presente. Então, a gente pode observar muitas vezes a questão de como a pessoa está se desenvolvendo num nível pessoal, pelo conjunto de conhecimentos que ela dispõe, que ela integra e que ela aplica no dia a dia, no seu dia a dia. Do ponto de vista das organizações aí, né, a gente pode compreender elas como um conjunto de pessoas que integram seus conhecimentos para integrar produtos e serviços para a sociedade, e do ponto de vista da sociedade, né, ela é o conjunto de conhecimentos que ela representa, com a possibilidade de leituras que faz do mundo, com a possibilidade de aplicações, né, desse conhecimento para resolver, né, os seus problemas cotidianos aí em busca de qualidade de vida. Talvez nesse último nível a gente esteja um pouco mais complicado nos últimos tempos, né, mas acho que cabe aí, né, uma reflexão sobre isso. Mas na tua tese, então, além da gestão do conhecimento e dessa questão toda que tu acabaste de falar, você ainda abrange os observatórios de turismo e onde tudo isso se amarra. E onde tudo isso se amarra, né? Se amarra da seguinte forma, né, Felipe? Bom, primeiro, né, eu acompanhei essa questão do Observatório de Turismo e Cultura que a gente teve funcionando na universidade alguns anos atrás, e no momento que eu acompanhei isso, no primeiro momento, eu, na verdade, não atuava na universidade, eu atuava fora, eu fui um usuário inicial desse processo. Mas eu vi ali uma resposta para a questão de governança, ou seja, foi a primeira vez que eu vi todos os atores da Serra Gaúcha, públicos, privados, de entidades, da própria academia, reunidos para debater o que compreendiam em relação ao turismo da Serra Gaúcha e essas possibilidades, seus desafios. Então, para mim ficou muito marcada essa ideia. Claro que depois eu ingressei na universidade e peguei o final do projeto aí que era conduzido pelo professor Edgar Tomazoni à época, né? Ele era um projeto que ele tinha já, né, uma data para encerrar, até porque ele tinha, né, um pensamento externo, enfim. E aí eu consegui acompanhar alguma coisa, mas por que eu fui pesquisar isso, né? Eu percebi que a gente começava a falar de observatórios, se falava dos observatórios de turismo, mas não se tinha um entendimento efetivo disso enquanto objeto de estudo. Então, quando a gente começava a olhar, né, artigos, dissertações e teses que tratavam do assunto, normalmente elas focavam em apresentar alguma metodologia que foi feita por algum observatório, alguma aplicação, mas não paravam para olhar o que estava por trás desse processo. Ou seja, se eu não conseguir compreender efetivamente qual é a intencionalidade do observatório, qual a racionalidade que está por trás disso, efetivamente eu não vou conseguir também compreender quais são, né, as possibilidades de uso e mesmo as limitações das metodologias que esse observatório está aplicando. Então foi nesse sentido. Por isso que quando, né, eu comecei a abordar os observatórios por essa perspectiva de dispositivos de conhecimento dos destinos, vamos colocar assim, que podem estar informando eles e auxiliando eles a interpretarem melhor essa realidade, primeiro, né, essa área de gestão do conhecimento ela emergiu. Por quê? Efetivamente, a gente tem, pelos observatórios, digamos assim, organismos ou órgãos, né, que estão fazendo a disposição aí de um conjunto de dados que vão fazer com que as pessoas se posicionem frente a esses dados, validando, contestando, mas nisso gerando a possibilidade de um diálogo social que muitas vezes não acontece. Então, é uma situação que envolve muito a gestão do conhecimento. Ao mesmo tempo, pela nossa situação enquanto turismo, tem a vinculação com a questão dos destinos e com os territórios. E aí vem esse campo da inteligência territorial, foi, né, a outra frente que eu busquei compreender um pouco mais aí como ela era aplicada na França, que é como é que eu mobilizo esse conjunto de dados, né, para gerar conhecimento
territorial para esses atores que compartilham esse espaço, que a partir desse processo de visibilidade desses dados e de tudo que é divulgado, acaba, de uma certa maneira, estimulando, né, uma conversa, um debate sobre esses dados, estimula que esses atores tenham uma perspectiva menos autocentrada, porque a partir do momento que a gente começa a colocar esses dados, a gente começa a gerar conversa sobre eles e as pessoas começam a dizer, olha, concordo com aquilo, não concordo com aquilo, mas efetivamente todos acabam crescendo, porque acabam incorporando um pouco do olhar do outro, né, e a gente avança para um processo mais coordenado, e aí sim, né, do ponto de vista coletivo, mais inteligente. Então foi nessa linha aí. Michel, eu só não entendi por que ficam menos autocentrados. Seria o contrário, não reforçaria o autocentramento? É que, na verdade, quem fala isso é um autor francês chamado Chebroux, que trabalha com observatórios locais e que ele coloca essa situação de que, a partir do momento que a gente tem um processo autêntico aí de compartilhamento de dados, as pessoas tendo contato com esses dados, elas acabam tendo a possibilidade de enxergar um pouco também o olhar do outro. E quando elas começam a acolher um pouco o olhar do outro, isso vai gerando um outro nível de entendimento. Pode ter, digamos assim, um autocentrismo, mas ele não se dá mais num nível tão individualizado. Ele pode se dar num nível de grupos, né? E com isso a gente consegue avançar um pouco mais. É nesse sentido. E, Michel, alguma dificuldade de trabalhar esses dados, né? Vou chamá-los de dados autenticados, enfim, de um processo de pesquisa em cima deles, alguma dificuldade de debater esses dados com o poder público e privado na Serra? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem ainda, né? A gente está trabalhando já há muito tempo com essas questões e, primeiro, a gente tem que compreender que é legítimo, né, os diferentes olhares que a gente tem aí. Então, né, o olhar do privado, ele tem ali as suas necessidades de lucro, né, de uma série de outras questões. O olhar do setor público tem, normalmente, uma influência também do olhar político, né, no sentido de que, né, os atores estão lá, buscam se manter à frente, né, das secretarias, das prefeituras, enfim. Então, a grande questão é como é que a gente vai disponibilizando dados que sejam confiáveis e que possibilitem as pessoas enxergarem o que nos une, não o que nos divide. Então, quando a gente começa a colocar esses dados, né, de uma forma mais transparente, a gente começa naturalmente a gerar discussões. Então, a gente não chegou nessa etapa ainda porque, primeiro, a gente vem aí com a própria questão do observatório, a gente desenvolveu uma série de metodologias que vão virar agora uma plataforma, né, e essa plataforma vai dar ampla visibilidade para esses dados, né, e vão estar de acesso público, gratuito para qualquer pessoa. Com isso, a gente imagina que a gente vai conseguir avançar mais nessas discussões. Porque vamos pegar uma coisa muito simples. Se a gente fala hoje, por exemplo, em quantos visitantes recebemos, a gente não tem um número hoje concreto em relação a uma pergunta talvez mais básica, porque pode ser que a gente esteja contando o mesmo cara 4 ou 5 vezes, pode ser que a gente desconsidere determinados públicos como visitantes, e aí a gente tem várias situações. Então, se a gente não consegue trabalhar essas questões mais básicas, quem dirá avançar para ter alinhamento de estratégias e incorporar a questão da sustentabilidade de forma definitiva no nosso dia a dia, né? Nós fizemos uma sabatina com o professor Francisco dos Anjos e ele colocou umas questões muito interessantes, porque assim como tu, ele tem a experiência do setor privado e do setor público. E aí ele explica que para ele, no serviço público, o técnico, mesmo que seja um técnico concursado, ele tem que se entender como um ser político e que geralmente há uma dificuldade nessa transição, né? Aonde vai o técnico, aonde começa o político, esse equilíbrio. Como é que tu vês isso? Eu vejo que, como o professor Francisco comentou, eu concordo com ele, né? Não tem como o técnico não estar vinculado à questão política, né? Agora eu vejo que o grande desafio que se tem enquanto um técnico atuando nas gestões públicas é conseguir deixar de forma clara quais são os limites dessa atuação política. Até porque, enquanto servidores públicos, né, os servidores públicos têm uma finalidade aí que é serem responsáveis também pela memória institucional e técnica. E muitas vezes, quando esses papéis eles se confundem, eu vejo que a gente acaba perdendo isso, porque, né, há uma troca de gestão e essa troca de gestão faz com que a gente comece tudo de novo. Então, se a gente parar para pensar no Brasil, é uma verdadeira esquizofrenia, não tem outra palavra para resumir, porque, né, a gente troca de ministro e troca de secretários de Estado como troca de roupa, quase. E infelizmente, ainda a gente tem essas mudanças
com tal frequência e um processo de memória institucional e de respaldo institucional tão fragilizado que parece que a cada 6 meses a gente está começando tudo de novo. E realmente isso que eu acho que é o que nos prejudica tanto, seja enquanto setor, né, seja nós enquanto academia, né, a gente fala tanto da questão da pesquisa, né, e quantos dados a gente poderia trabalhar, né, muitas vezes quantos dados aí que seriam extremamente importantes para nós, que os governos têm, a gente não consegue ter acesso, ou porque, né, tem no meio desse período aí, né, mudanças do ponto de vista da questão da forma de condução disso, da abertura desses dados ou não, né, ou eventualmente de troca total de metodologia, sem nenhum tipo de discussão técnica, por exemplo, com os pesquisadores. Então eu vejo que a gente está muito nesse eterno recomeçar, e no setor de turismo parece que isso é mais forte ainda. Linkando essa questão do que a prof. Suzana comentou, como tem sido, ou pelo menos aqui na Serra Gaúcha, né, que é a nossa maior atuação, essa relação dos dados e dos observatórios, não só dos observatórios, né, mas dessas iniciativas de alguns observatórios, né, no sentido de tem algumas pessoas que juntam dados, mas não chegam a ser um observatório e assim por diante. Como tem sido essa relação? Bom, primeiro que na origem desses processos de criação de observatórios, né, tá aí uma necessidade de conhecimento. Então, as pessoas, quando elas sentem uma necessidade de ter determinados dados ou informações, elas buscam trabalhar isso dentro, né, eu diria assim, do óculos que elas têm. Ou seja, né, conforme, né, a lente que ela utiliza aí, esse observatório vai ter uma cara de relatório, em outro momento vai ter uma cara simplesmente de planilha, de gráfico, né, de cartografias. Então a gente vai tendo essas oscilações aí. Outros pensam observatórios ainda como um espaço de discussão, de governança, de aprendizagem. Nós, na academia, pensamos ainda muito como laboratório, projeto de pesquisa, né, isso falando em nível geral. Então, o que eu posso falar, de uma certa maneira, é o seguinte: a gente tem muitas iniciativas, mas o grande desafio que eu vejo que nós temos, e aí falando especificamente da Serra Gaúcha, que é o nosso contexto de atuação aí, é que a gente está lidando, no caso da Serra Gaúcha, com um nível administrativo que não existe no Brasil, que seria um nível que em outros países, por exemplo, né, a gente vai ter aí, por exemplo, um nível intermediário entre o município e o estado. Então, por isso que a gente também tem essa dificuldade, porque quando a gente começa a olhar como os municípios da Serra Gaúcha se relacionam com as regionalizações, aí começa uma confusão, porque muitas vezes a regionalização da segurança pública pode não ser concordante com a regionalização do sistema hospitalar e uma série de outras questões que a gente tem aí que são base para todo o desenvolvimento turístico. Quem dirá, então, né, planejamento disso no nível regional. E aí eu uso como exemplo o seguinte: eu me formei em Canela, né, comecei a conviver com Canela já faz 25 anos, e a região das Hortênsias mudou muito nesse período, né? E para fazer esse trecho que a gente faz de Caxias a Canela, 72 quilômetros, a gente está demorando cada vez mais tempo, porque a estrada está cada vez mais lenta pelo fluxo, né? Continua praticamente a mesma estrada, sendo que ao redor tudo mudou. Então vejam só, se a gente não consegue ter uma mobilização regional para coisas tão básicas como essa, que é compreender que todo esse corredor turístico, ele se dinamizou e a estrada continua a mesma, quem dirá para coisas mais intangíveis quando são a questão dos dados, né? Mas a gente entende que há caminhos para isso, é o que a gente vem trabalhando há muito tempo com vários colegas da universidade, e o caminho para isso, no nosso entender, é vincular isso com, né, a universidade, com as suas unidades de pesquisa, né, próprio mestrado e doutorado em turismo e hospitalidade, né? Porque aí a gente consegue superar essa questão administrativa que a gente tem hoje, no sentido de a gente manter esse acervo de dados e ter sempre um processo que ele seja contínuo, permanente, né, e que vá qualificando, né, nessa linha. Então é o que a gente está seguindo aí, Felipe. Agora, Michel, me parece, assim, eu vejo um outro estrangulamento, que é o transporte público. Para nós irmos de Caxias a Gramado, são poucos horários, num ônibus ruim, pinga-pinga, né, lamentável, e me parece, assim, que pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos raros municípios que têm boa interligação com o transporte público. Não sei como é que tu vês essa questão. Eu, olhando assim para a Serra Gaúcha, eu vejo que a gente tem muitos aspectos positivos, a gente tem uma dinâmica turística bastante interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem muita fragilidade. A gente pode pensar desde a fragilidade da questão do abastecimento de água, em função, né, da nossa condição geográfica e de algumas limitações nesse sentido. A própria questão também, que é uma consequência disso, do sistema viário, né? A gente tem estradas que são perigosas, a gente tem estradas que mereceriam uma atenção diferenciada.
né? Claro que muitos dos visitantes que a gente recebe hoje, eles acabam circulando com seus próprios, não com seus próprios veículos, mas com veículos de locadora, ou eventualmente estão vinculados a um trânsito, então, né, conseguem circular. Mas quando a gente vai falar de levar isso para um nível de um desenvolvimento turístico que esteja mais alinhado com desenvolvimento enquanto qualidade de vida, que significa atender bem quem mora aqui, e que a pessoa tem uma ampla possibilidade de mobilidade, aí a gente cai, infelizmente, né, naquele processo que é histórico de a gente estar vinculado a determinadas ofertas que estão associando linhas específicas com empresas específicas. E eu vejo, por exemplo, e tenho como referência o Chile, né? Quando eu fui estudar lá, enfim, durante o mestrado, eu me lembro que eu ficava indignado, porque eu chegava lá, eu ia numa rodoviária para pegar, né, um ônibus, e eu tinha 2 ou 3 opções de empresa para escolher. E eu tinha a opção, inclusive, de viajar com o melhor ônibus fabricado em Caxias do Sul pela Marco Polo na época, coisa que eu não vi aqui. Mas lá, inclusive, o que me chamou a atenção é que tem diferentes empresas com preços diferenciados. Se a empresa é mais simples, ela tem um preço menor, um ticket menor. Ela te dá opções, né? Então, tu quer né, mais conforto, tu quer um serviço mais direto, ok, né? Tu tem esse custo, mas também tu tem opções, né, mais acessíveis, enfim, né, mais econômicas. Agora, a grande questão é, né, poxa, né, ônibus fabricados aqui na Serra Gaúcha, para a gente viajar nesses melhores ônibus, a gente tem que ir para outros países, né? Não tem sentido. Então, eu sei que a gente tem muito trabalho para fazer aí enquanto sociedade. Professor, sobre aquele artigo recente, Michel, que vocês fizeram comparando, se não me engano, são 13 ferramentas, né, ligadas a destinos turísticos inteligentes, e aquilo me fez pensar, né, primeiro eu queria, enfim, perguntar para ti o que seria o seu conceito, né, o conceito que você trabalha de destino turístico inteligente, e eu achei interessante porque a gente tem que começar por algum lugar, né, e pelas 13 ferramentas e pelo estudo em cima delas, o que teria, pelo que eu entendi, o que teria disponível ali para ser utilizado e como poderia ser adquirido, e fiquei pensando, mas seria interessante se tivéssemos o 5G, se tivéssemos conexão com gás, luz, emprego, assentamento informal para apoiar as pessoas, enfim. E aí vamos para o ensino público, e eu sou utópico, enfim, e fiquei imaginando, né, que bom ver que tem um começo aqui, mas me parece que a gente estaria longe, não sei, não querendo ser pessimista, mas quando que a Serra poderia se tornar um destino turístico inteligente? Acho que essa é a minha pergunta. Bom, tranquilo. A pergunta ela é complexa, mas eu vou tentar simplificar aqui a minha resposta, tá? Primeiro, eu trabalho com uma ideia de discutir aí a questão da inteligência territorial do turismo, ou seja, como é que o conjunto de atores que compartilham esse mesmo espaço, ele consegue tomar decisões coletivas mais inteligentes. Para isso, a questão da tecnologia, ela é somente um dos elementos. E aqui que eu acho que a gente tem o grande problema a ser discutido, porque, numa linha geral, eu observo muito a associação de destino turístico inteligente como um destino turístico tecnológico. Bom, ele só pode ser mais tecnológico, porque talvez teve maior capacidade de investimento. Agora, se por outro lado, ele não faz o máximo do uso dessa tecnologia que está ali implantada, ele acaba não sendo inteligente, ele acaba sendo até burro, a gente pode colocar assim. Então, a nossa abordagem, que eu tenho trabalhado aí no NID, com os voluntários também, é tentar ver o seguinte, onde estão esses gargalos? Como é que a gente dá conta disso? Então, a gente pode pensar o seguinte, bom, um gargalo pode ser a questão dos dados. Não existem dados. Bom, isso a gente já tem vários trabalhos feitos aí, inclusive, né, a gente tem trabalhado bastante essa questão com o próprio João, que é colega de vocês do mestrado, aí, no João Bortolotto, que é a questão dos dados abertos. Tem muito dado aberto. O problema é que tem pouca gente que vai lá e se dedica a olhar e ver como é que aquele dado pode ser utilizado. A outra situação é, se eu tenho dados disponíveis que podem ser utilizados, talvez não sejam perfeitos, mas possam ser utilizados, como é que eu também vou integrando e reunindo esses dados, e aí vem as questões das ferramentas também. E aí, para a gente poder avançar nisso, a gente normalmente acaba tendo essa limitação do conhecimento técnico das ferramentas. Então, por exemplo, uma outra situação que a gente publicou, até que para nós foi bem legal enquanto grupo, enquanto universidade, foi que o primeiro artigo, o artigo número 1 da revista número 1, da Revista Brasileira de Observatórios de Turismo, fomos nós que publicamos,
com uma metodologia que a gente veio construindo internamente com voluntários de pesquisa, onde a gente basicamente fez o quê? A gente olhou para a plataforma aí do Google, com as ferramentas gratuitas, e a gente foi desenvolvendo uma forma de poder criar, digamos, uma orientação, uma metodologia, para que qualquer pessoa com interesse e com acesso a qualquer computador ligado à internet, ela pudesse gerar rapidamente cartografias da oferta turística local para ter uma visão mais ampliada do que é o seu destino, enfim, o que está gerindo, sem necessariamente ter que ter uma formação específica em cartografia ou mesmo em informática. Se ela pegar o artigo e ela seguir os passos do artigo, ela vai conseguir rapidamente, em uma semana, 10 dias, ter a visualização de toda a oferta turística do município. Então, quando a gente fez isso, a gente criou uma ferramenta que hoje está disponível, a gente está aplicando em Minas e em alguns outros lugares, para qualquer parte do Brasil aplicar e que precisa o quê? Um acesso à internet e alguém com interesse de fazer isso. Então, chegando agora no artigo que tu falaste, que foi um dos últimos que saiu, né? Esse artigo também foi nessa linha. Foi no sentido de a gente verificar efetivamente se nós precisamos fazer grandes investimentos para construir ferramentas que trabalhem com a questão de Big Data, né? Então, grande volume, grande variedade, grande velocidade de dados, ou se a gente já tem algumas coisas no Brasil que podem ser utilizadas e que nos permitem acessar isso com custo menor, porque a grande preocupação que eu tenho é a seguinte: quando a gente está participando de fóruns que discutem isso, eu vejo todo mundo muito empolgado com a tecnologia, e aí todo mundo pensa só na questão de, bom, olha só, né, sei lá, precisamos 2 milhões para ter esse serviço aí. Sim, mas ninguém pensa quanto a gente vai ter que gastar o resto da vida para manter essa base que a gente vai gerar com esses 2 milhões. Então, a ideia foi sempre no sentido de ver como é que a gente vai diminuindo, né, esse custo operacional também, porque a gente sabe que, infelizmente, o investimento para o setor de turismo ele é pequeno. Por isso também trabalhar com dados abertos de outros setores, porque aí algumas situações são um pouco mais estáveis em alguns outros setores. E só para fechar aqui, então, né, Alan, é uma resposta, tem várias nuances aí, né? O que a gente vai fazer, já estamos fazendo, e esse mês aqui, no máximo mês que vem, a gente vai começar a disponibilizar já, são alguns painéis dinâmicos com dados abertos que vão estar disponíveis para as pessoas começarem a olhar efetivamente para a Serra Gaúcha, começarem a compreender o que é a Serra Gaúcha. Onde tem municípios que não comportam um único ônibus enquanto hospedagem? Qual é a quantidade de UHs acessíveis? Como é que está a questão de, por exemplo, né, esgotamento sanitário nos municípios? Então, é nesse sentido, os dados existem. A questão é de a gente dar visibilidade para eles, para que as pessoas, talvez, né, quando forem votar, lembrarem de avaliar se o candidato delas, né, pensou alguma coisa nisso que é tão importante para elas. A conversa está interessante, mas já estamos entrando na nossa rodada final. E aí eu queria retomar o início, Michel. Eu queria voltar à questão da escalada, que não deixa de ser um esporte, pelo menos para leigo, né? Perigoso. O que te leva a escalar? Bom, essa é uma pergunta que eu vou ter que responder até um pouco pela própria questão da teoria do turismo, porque eu comecei a escalar há bastante tempo, e nessa questão do contato com o meio ambiente... Começou onde, Michel? Aqui no Rio Grande do Sul, naqueles morretes lá do... Não, comecei aqui em Caxias, na Gruta da Terceira Légua, que é um local que o pessoal visita e que pouca gente sabe que tem algumas das rotas de escaladas mais difíceis do Brasil. Então, a gente tem essa característica de escalada esportiva, né? A gente recebe muita gente de fora que vem para cá escalar, né? Mas na época, claro, era outro momento, estava descobrindo o esporte aí, mas ao mesmo tempo isso me levou para essa questão de compreender um pouco melhor, né? Essa questão da própria escalada. Disso, naturalmente, tu vai para uma literatura de montanha que tu começa a ler, né, os primeiros, né, brasileiros a irem, por exemplo, para o Everest, escalar. Inclusive, um dos primeiros brasileiros a escalar o Everest é um turismólogo, que é o Valdemar Niklevics. Então, aí eu comecei a ver, turismólogo, né? Tem um outro termo aí, o que é isso? Mas, enfim, mas só para poder colocar essa situação, né? E aí, as duas coisas foram se conectando cada vez mais, né? Eu, por exemplo, me incomodava quando eu ia escalar no lugar e eu via que algumas pessoas que estavam escalando e compartilhando aquele espaço natural comigo, estavam lá, né? Sei lá, talvez não tão preocupadas se estavam deixando lixo ou que impacto estavam causando, por exemplo. E aí, depois, pelos meus estudos do turismo, eu fui descobrir que isso era uma questão que
vinha da forma como a gente se relaciona com a natureza. Então tem um artigo que fala lá, né, que a gente pode entender a natureza de diferentes formas, como a dimensão mais espiritual, que é a dimensão que eu entendo, é onde me sinto bem, associado à escalada, que me dá essa noção da concentração, de viver aquele tempo presente, não tem passado, não tem futuro, é exatamente aquele momento, e a própria questão também de compreender que outras pessoas tinham uma perspectiva de ginásio, elas estão indo para aquele local como elas iriam para uma academia e elas não percebem esses elementos naturais que estão aí à sua volta. Então, claro, isso foi processo gradual, mas também quando eu fui, né, e tive a experiência, por exemplo, de ir para Chamonix, na França, que é tido como uma referência do turismo de montanha, e aí eu cheguei lá e comecei a ver todas as adaptações dos primeiros hotéis que começaram a receber gente na montanha, adaptação de trem incorporando cremalheira para poder subir a montanha, a própria questão de poder ter acesso no Museu Alpino, de ver a organização dos guias de montanha, que criavam todo um processo para trabalhar de uma certa maneira, que a gente chamaria hoje de um turismo receptivo organizado, não tem como fugir. Então, por isso que eu digo que a escalada, né, ela alimenta muito a minha análise de turismo, e o turismo alimenta muito a minha análise da escalada, porque para mim não são coisas que eu consiga distinguir, assim, são muito importantes na minha vida, né, e acho que vou levar até o final. Professor, eu vou, como última pergunta, partir para o pessoal e o pesquisador pessoal. Numa utopia, o que o Michel quer por futuro? O que eu quero é cada vez mais ter a possibilidade de estar vendo isso que a gente pesquisa na universidade, né, gerando soluções aí para nossas sociedades. Posso até colocar isso em cima de uma situação que eu tenho visto, observado e que me incomoda muito, né, e que talvez aí dá para traduzir um pouco do que eu penso em relação à questão do conhecimento. Vejam só, a gente mora, né, enfim, alguns de vocês moram, frequentam Caxias do Sul, né, que é um grande polo automobilístico nacional. É uma referência do ponto de vista de conhecimento, dos mais avançados que a gente tem, né, nesse setor. Ao mesmo tempo, a gente anda na rua, a gente vê uma pessoa puxando um carrinho com alguma coisa de reciclado, aí, papelão, enfim, fazendo um esforço absurdo, como se fosse um animal de carga, que nem os animais a gente quer tratar assim. Então, eu acho que essa é a grande questão, como é que a gente, né, pega todo esse conhecimento avançado que a gente tem e a gente traduz ele para respostas simples do cotidiano. Eu não consigo entender, eu tenho uma certa dificuldade de entender, né, como é que a gente ainda aceita e tolera ver isso todo dia, porque de uma certa forma ali são conhecimentos que do ponto de vista talvez de quem é da área da engenharia mecânica, qualquer área assim, seriam tão simples, mesmo que seja de incorporar e fundir uma bicicleta com um desses carrinhos, e acho que isso é uma sinalização da contradição que a gente tem visto. Então, aquela questão, será que hoje a gente vive, né, uma assimetria que ela é de poder, uma assimetria econômica, ou ela é uma assimetria de conhecimento? Né? Eu acho que a gente tem muito essa questão da assimetria de conhecimento como base. Então, aí que eu acho que a gente precisa agir mais. Mas é aí a parte utópica, né, Felipe? Um pouco a parte utópica, né? Mas espero que no contato com os nossos alunos no dia a dia a gente consiga, né, motivar eles a esse tipo de preocupação, né? Ou seja, o que estamos gerando com esse conhecimento? Essa é a grande questão. Bom, obrigado, Michel. Sobre a tua experiência na gestão acadêmica, quando coordenador da graduação, o que ficou na tua memória que tu pensou assim, Michel, cara, isso funcionou, isso eu fiz bem, e o que te incomodou que você terminou e falou, não melhorei isso deu errado, enfim, vamos lá. Opa, vacilei aqui, enfim, seres humanos. Não, eu acho que a gente está sempre... inspirado hoje, ele está inspirado. Não, eu acho que a gente está sempre aprendendo. Né? É saudade, desculpe. A gente está sempre aprendendo, né? Claro que a questão da gestão acadêmica ela é sempre desafiante, né? Eu tive essa oportunidade em diferentes instituições, cada instituição os desafios são diferentes, mas eu acho que se tem algo que eu me orgulho muito foi uma trajetória que a gente construiu aí que nos permitiu, num determinado momento, né, a gente ter, né, um reconhecimento enquanto visita a comissão do MEC com nota 5, ser reconhecido como o melhor curso de turismo do Brasil pelo Guia do Estudante, agora mudou o nome melhor faculdade, não lembro, mudou o nome Guia das Faculdades, ter um ENAD que só não foi 5 por alguns milésimos aí, enfim, mas que nos possibilitou ter ainda, né, o melhor ENAD do Brasil enquanto curso de turismo, né, de instituição não estatal, o que eu acho que é bem importante, porque, né, a gente sabe que a gente tem características de alunado diferente e isso interfere muito, né, no resultado que se tem. Isso é algo que me orgulha muito. Enquanto, talvez, né, prática diferente, enfim, eu acho que
talvez eu já pensaria em algumas questões do ponto de vista de gestão do tempo, porque estar em processos de gestão acadêmica, eles demandam muito tempo nosso, e às vezes talvez a gente investe tempo demais em caminhos que não vão dar os resultados que a gente, né, busca, porque não depende somente da gente, né? Então talvez, se eu fosse começar esse processo de novo hoje, eu seria um pouco mais pragmático no sentido de focar em algumas linhas de atuação aí que efetivamente a gente tivesse uma capacidade enquanto curso, professores e alunos, de garantir os resultados. Ou tem algumas outras situações que a gente não consegue, né, mexer muito, e aí eu acho que muitas vezes a gente acaba investindo tempo demais e energia demais nisso, né? Poderia ser tempo dedicado para pesquisa, para outras coisas, né, que venha complementar essa atuação na gestão acadêmica, né, ou mesmo para nossas leituras, né? Então, nesse sentido. Eu não vou resistir a uma última pergunta, já que andamos por aqui. Hoje é uma triste realidade que os cursos de graduação em turismo estão murchando, digamos assim, e tanto no privado como no público. Teria saída? Ou qual seria? É um processo de no return ou é possível retomar isso? Eu tenho uma certa dúvida. Acho que a gente não pode dizer que é um processo de não retorno, porque pensar dessa forma faz com que a gente acabe com a nossa esperança, né? Então, acho que não. Mas talvez a questão é de quando que esse retorno pode se efetivar. Então, sendo bem objetivo, assim, né, tive a oportunidade de acompanhar 2 comissões de ENAD, como da Comissão Assessora Nacional. A terceira eu neguei por motivos óbvios, né, estava chegando a filha e senão vou priorizar, né, a família. Mas basicamente a gente percebia isso, a gente percebia que os cursos vinham diminuindo em nível de Brasil, de uma forma muito, muito rápida, né, e para mim tem um caminho que ele é bastante curto para fazer isso. O caminho curto é o seguinte, é uma ação ministerial, uma ação do Ministério do Turismo. Quando a gente pega e vê que o MEC, né, entre aspas, definiu o primeiro curso de turismo na década de 70, né, mas a gente só vai ter o reconhecimento da profissão do turismólogo em 2012, a gente vê aí, né, 40 anos de distanciamento, de uma certa maneira, entre, né, formar profissionais e, de uma certa maneira, reconhecer a existência desses profissionais, estabelecer um CBO, Código Brasileiro de Ocupações, e como analista, consultor, planejador de turismo, por exemplo. Qual é o caminho curto? O caminho curto é simples e me amparo até no início da minha própria atuação aí, quando fui atuar com consultoria depois de sair da faculdade. Muitos dos trabalhos que eu vendi à época, pela minha consultoria, como um jovem, com 20 e poucos anos, eles foram decorrentes de eu informar os municípios e mostrar para eles que existia uma deliberação na época da Embratur, deliberação, se não me engano, 390 ou 98, que dizia que os projetos tinham que ter o parecer do bacharel em turismo para serem apoiados pelo governo federal. Se a gente tivesse um instrumento tão simples quanto isso hoje, que condicionasse os municípios, assim como quando eles vão ter lá o plano diretor, eles têm que, no mínimo, ter algum arquiteto, que a gente tivesse isso do ponto de vista dos planos de turismo, eu acho que já era um caminho bem curto. O outro caminho que eu acho que nos ajudaria também e que está ajudando, só não sei se ele vai ter condições de ajudar no tempo certo até que aconteça isso, ou possa acontecer esse processo aí, é a própria questão dos observatórios. Hoje, os observatórios de turismo estão sendo implantados em vários níveis geográficos aí, estados, municípios, e o que acaba acontecendo é que quando vai se trabalhar com os observatórios, precisa ter gente que entenda de turismo, não tem como enganar. E aí, né, eu vejo que os profissionais com formação em turismo, né, nos diferentes níveis ou com outras graduações, mas que depois buscam a pós-graduação em turismo, por exemplo, enfim, né, estão se destacando. Então, acho que ali a gente tem, de uma certa maneira, né, um campo de visibilidade e um campo onde essa dimensão do pega uma mala e posso falar de turismo, fica praticamente extinto aí ou diminuído, porque, né, do ponto de vista, por exemplo, da gestão dos municípios, muitas vezes, né, o critério para virar secretário de turismo é esse, né, o cara pega uma mala uma vez na vida e, né, com isso ele se habilita a ser secretário de turismo, o que é uma pena. O pior é quando o critério é ser gaiteiro do CTG. Também tem esses, em vários níveis. Em vários níveis. Então, a questão é tocar gaita, ou acordeona, se quiser. Agora, penso que a questão é essa, né? A gente conseguir dar visibilidade para os profissionais. Essa é a grande questão, né? E, assim, do ponto de vista dos profissionais que estão no mercado hoje, dar visibilidade para esses profissionais que estão à frente de negócios também. A gente tem hoje, por exemplo, bacharéis em turismo com uma ampla visibilidade,
do ponto de vista empresarial como empresários, mas as pessoas às vezes esquecem que são bacharéis em turismo. Então, se a gente for pegar mesmo aqui na Serra Gaúcha, a gente tem negócios liderados por pessoas com formação em turismo pela universidade que são extremamente destacados. Só que as pessoas nem sempre fazem a conexão de que aquela pessoa estudou o turismo e hoje ela é um empresário ou uma empresária de sucesso. Bem, obrigada, Felipe, Alan, Michel. Hoje tivemos um momento muito especial, agradecemos a todos e não podemos terminar sem o nosso mantra de sempre, né? Professor Michel, por favor, nossos ouvintes, inscrevam-se no canal, deem seu like. Precisamos muito, não é, professor Michel, dessa tecnologia trabalhando a nosso favor para a nossa visibilidade também. Então, muito obrigada e até a nossa próxima Sabatina Turística. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadioto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.